Eu tô nervosa porque não é todo dia que eu abro a câmera pra falar da maior cantora do Brasil e, quiçá, do mundo. Olá, eu sou a Luma Carneiro, aqui do canal Nuvens no Café, que também tem um perfil no Instagram com o mesmo nome, e por lá eu falo de todas as minhas leituras, por aqui só as que eu mais gostei, como é o caso dessa minha releitura, na verdade. Elis e eu, a gente já vai conversar melhor, mas eu já li esse livro, só que quando eu li eu tava naquele meu mega hiato, então nem trouxe nada pra cá e nem postei no Instagram, porque eu acho que eu não tinha o Instagram, eu acho que não tinha. Mas agora, como vai sair em 2 ou 3 dias aí, ou talvez já tenha saído, caso você tenha visto esse vídeo, um filme barra doc, talvez, desse mesmo livro. Quero falar um pouquinho antes. E aí, se sair, quando sair o doc, se eu achar que vale um vídeo, depois eu faço outro, depois também não tem problema. Mas vamos então ao que interessa, porque Elis é sim a maior cantora, no mínimo, do Brasil. E se você não concorda comigo, não tem nenhum problema, porque aqui já no prefácio deste livro que eu li aqui, de forma online, né, digamos, a Rita Lee diz isso. E se a Rita Lee diz isso, eu não vou ousar de dizer. Mas deixa eu explicar direito o que é esse livro. Eu estou um pouquinho nervosa, porque falar de Elis pra mim é muito delicado, porque a voz de Elis pra mim... A Elis é a diva da minha vida, entendeu? Então eu tô um pouco aqui fingindo costume pra falar dela. Seguinte, o que é este livro aqui que eu já mostrei? Vou mostrar um pouquinho aqui mais de perto. A luz talvez não ajuda muito, mas enfim. O João Marcelo é o filho mais velho da Elis Regina, filho dela, com o Boscoli, o João Marcelo Boscoli não. Ele é o filho mais velho da Elis e ele é filho da Elis, então, com o Ronaldo Boscoli. A foto é aqui mesmo, tá? Não vou nem colocar em edição. A foto é aqui mesmo. O casamento deles foi meio de surpresa porque aparentemente eles dois se odiavam e de repente surgiram casados. Desse casamento surgiu o João Marcelo, só que esse casamento não durou muito, eles eram bem diferentes em alguns aspectos, mas eu não tô aqui pra falar do casamento exatamente deles, porque também não é isso que o João Marcelo vai fazer. O João Marcelo vai dizer que esse livro surgiu do fato de que durante muito tempo, durante décadas até, né, as pessoas perguntam pra ele como é ser filho de Elis, que memórias você tem, o que você pode contar. E que, obviamente, às vezes isso, ele não tá falando só em programa de TV, ele tá falando assim, eu tô andando na rua, eu tô indo na padaria, isso tá acontecendo. Então esse livro é uma resposta a todas essas pessoas, seja em programa, seja numa calçada qualquer, que perguntam como é ser filho de Elis, o que é que você lembra, o que é que você aprendeu com ela, o que é que mais te marcou, essas coisas todas. Tá aqui. Então, como ele mesmo vai dizer, ele não recorreu a grandes pesquisas, não. É tudo de memória e não tem ninguém... em muitos momentos não vai ter ninguém para desmentir ou dar uma outra versão, porque era entre ele e ela ali que estava acontecendo o momento. O prefácio é escrito pela Rita Lee e é um momento assim, na verdade, em que ela vai dizer que ela não... Bom, pra quem não sabe, Rita Lee, eu poderia fazer um vídeo só sobre Elis e Rita, mas não vou fazer também. Eu quero muito focar nesse livro, mas saibam que a Elis não gostava da Rita Lee, a Elis não gostava da Rita Lee, porque Rita Lee era do rock and roll e Elis não era muito desse negócio de guitarra para todo lado, não. No início da carreira, no final ela já estava missíssima na guitarra também. Mas a questão é o seguinte, elas se tornam amigas em um determinado momento, a Rita Lee foi presa, tudo e tal. Depois disso elas se tornam grandes amigas, a ponto de então... tem tanta coisa pra contar, o João lembra desse momento, na verdade, né? Ele indo com a mãe dele visitar a Rita Lee na cadeia, a Rita Lee tinha sido presa, e ele lembra de ir com ela, né? Então ele também tem esse registro. Na verdade, ali se descobre, não se descobre não, ele descobre que a Rita Lee tá grávida, e ela quer que a Rita Lee seja cuidada ali dentro. Dali surge uma grande amizade. Só que é o seguinte, e aqui ela vai dizer, né, que ela não imaginou que a vida do João tinha sido tão difícil depois que ele morreu. E ela vai falar um negócio aqui, que eu como fã, eu só aceito. Mas se eu for pensar de uma forma um pouquinho mais crítica, eu já acho um pouco forçado. Porque ela vai dizer o seguinte, eu não sabia que ele tinha passado por tudo isso. Se eu soubesse que ele tinha passado por tudo isso, eu tinha pegado ele pra criar. Porque o João, depois que ele morre realmente, ele vai ficar um pouco com o tio aqui, com o pai ali. É o tempo que também ele vai pegando a adolescência, ele, acho que passa o tempo com os avós também, se eu não me engano. Então ele fica meio que sem lá. E nisso que a Rita Lee fala que se ela soubesse, né? Ele diz que, inclusive, ela convidou ele pra tocar ali, não sei se foi em 82, 83, ainda, em algum programa de TV, ele recusa e tal. Só que, ai, gente, eu vou ter que... eu não queria falar nada contra, nada do que tá escrito aqui, mas me pareceu forçado porque... Gente, você era amicíssima da mãe dele, tá? Elas se chamavam de Maria Elis e Maria Rita. Você era amicíssima. A mãe desse menino te ajudou num dos momentos mais difíceis da sua vida, que era quando você estava presa. Você não parou pra perceber no que você podia ser útil àquela criança, de fato? Tipo assim, você diz que só teria feito algo se aquilo tivesse chegado, se aquela informação, se aquele contexto de vida que ele estava vivendo
tivesse chegado até você, você não falou assim, ei, João, vem passar um tempo aqui na minha casa, ao menos, sabe? Não sei, me pareceu tão distante, uma descrição tão distante para o momento que precisava ser, talvez, íntimo. Então, eu fiquei um pouco... Eita, eu acho que aqui deu, né? A vida continuou para os dois, meu caminho diferente. Bom, mas isso é da vida. Mas o que o João fala já logo no início é que mudou realmente muito para ele o tratamento, né? De num dia ser filho da Elis viva e no outro dia ser o filho da Elis Regina, que já tinha falecido. Então, que muita gente que paparicava Elis e que pra como é que... Tem um termo pra isso que eu esqueci agora. Mas pra ter os bons olhos da Elis sobre a pessoa, essa pessoa acabava bajulando os filhos, né? E o João achava que isso era normal, ele tinha 10, 11 anos, né? Vamos relevar. Só que ele continuou, depois que Elis faleceu, ele continuou talvez achando que essas pessoas iam ter a paciência de todo mundo com ele. O que não foi verdade. Ele era muito traquinas. Nossa, ele conta que cada coisa que fica assim, gente, só a mãe mesmo pra aturar. Sabe? Botar... encher a máquina de lavar com sabão pra tudo que é canto, esvaziar a piscina e tacar fogo não sei aonde. Oi? Mas enfim, essa paciência toda que as pessoas tinham por causa deles com ele, no dia seguinte já não tinha mais. Os próprios empregados da casa, ou então, ele não vai dizer exatamente quem é, mas uma pessoa que paparicava muito ele. E aí, num belo dia, ele tava com essa pessoa e falou, a gente podia vir aqui nesse parque, né? E essa pessoa fala, cara, eu não trago nem meu filho aqui, eu vou trazer tu. Então fica uma coisa assim, que ele fala, se ele estivesse viva, ele jamais teria me respondido dessa maneira. Uma coisa que ajuda muito o João nesse processo, é uma coisa que ele vai dizer um pouco mais pro final do livro, mas já trago aqui agora, porque ele vai dizer o seguinte, eu tinha um pensamento que se eu ficasse triste, a minha mãe estava triste, minha mãe não queria me ver triste, eu também não queria vê-la triste. Então era quase um acordo entre os dois, né? Eu não vou ficar triste, e a minha mãe, de que ele esteja, também não vai ficar. Então isso ajudou muito, e ele realmente tem esse espírito mais vivaz, assim. Eu sei, gente, assim, como é que eu posso dizer? Eu sou tão fã da Elis, eu sou tão fã da Elis, que eu não leio tudo que sai da Elis, porque eu não quero um pouco manchar a imagem perfeita que eu tenho dela pra mim, sendo que eu sei que ela não é perfeita. Algumas coisas eu sei, né, algumas coisas que testemunham contra Elis, alguma coisa aqui, eu sei que no fim da bossa, ela queria ser sempre a voz de destaque em relação a algumas outras cantoras convidadas, ou então tinha gente que nem pisou mais lá porque ela destratou. Eu sei algumas coisas, tá? Não vou falar que o que eu sei de negativo dele jamais, não sairá da minha boca. Mas conheço muito de vida de Elis, assim, dentro do que eu consigo coletar, assim. Eu sei muito esse detalhe, curiosidade e tal. Mas dos filhos da Elis, ela tem, além do João, do casamento com o Ronaldo Bosco, ela vai ter o João Pedro Mariano e a Maria Rita, que é a mais conhecida dos três. O Pedro e a Maria Rita são filhos dela com o César Mariano, que ela passou também algum tempo casada, foi arranjador, foi tecladista, pianista, enfim. Depois eu posso até comentar um negocinho aqui, se sobrar tempo, se eu ver que eu não vou me estender muito, eu comento uma fofoca recente, digamos assim. Mas a questão desses três filhos, eu sempre admirei muito mais o João. O João é o único que não seguiu carreira de cantor, né? Porque ele mesmo disse recentemente que ele falou assim, um dia que ele tava cantando, ele virou e falou, para de cantar que você é desafinado. E ele assimilou isso e vida que segue, foi para outros rumos. Foi para mais para os bastidores, né? Ele fundou, ou só continuou, não sei exatamente, não é emissora, gente, como é que fala quando é? A gravadora Trama, que já era uma ideia da Elise e tudo e tal. Mas ele é mais de produzir mesmo, tá? Ele é um produtor musical, digamos assim. Só que eu sempre gostei mais dele, dos três filhos. Eu acho que a Maria Rita pegou a carga feminina da Elis, né? Como não poderia deixar de ser. A gente, durante muito tempo, não deixou a Maria Rita ser a Maria Rita. Ela teve que conquistar esse espaço, assim, unha a unha, né? Desde o início da carreira que ela não cantava mãe. Depois ela foi para um projeto que ela cantava só a mãe. E hoje em dia ela tem uma relação, assim, que a gente entende. Ao menos eu entendo, né? Que em alguns momentos ela tá mais perto, publicamente falando, ela tá mais perto. E em outros momentos, em forma de trabalho, ela se distancia um pouco da mãe, acho que é normal tudo e tal. O Pedro Mariano, que pra mim é o que eu menos conheço, mas também afinadíssimo. Ele é daqueles assim que parece que vai ter que se esforçar pra errar uma nota. Mas ele me parece assim o mais tranquilaço, de boa, ok, na dele. Eu acho que ele, não sei, tá? Não conheço tanto o César Camargo Mariano, mas eu acho que ele puxou mais, talvez, essa forma pública de lidar do César. Agora o João, eu sinto que a gente tem a mesma sintonia. Porque ele parece ser vidrado na Elis, na mãe dele, entendeu? Ele escreve mãe com M maiúsculo o tempo inteiro aqui nesse livro. Então, assim, ele obviamente, que é o mais velho, ele é o que tem mais memórias. Inclusive, o subtítulo desse livro vou voltar aqui. O subtítulo é
Elis e eu, o nome do livro, agora que eu tô falando o nome do livro, que maravilha. Elis e eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe. Lembra um pouco o livro que eu já resenhei aqui, dessa coisa mais pública, da relação do Ayrton com a Adriane também, vou deixar o link aqui em algum lugar. Essa coisa do meu relacionamento de 400 e poucos dias com o fulano de tal, porque é tão marcante, são coisas que marcam, tá? Eu não tô dizendo que filho e mãe é um relacionamento, sei lá, tem a mesma intensidade de um namoro de pouco mais de um ano, não é isso. Mas são momentos que marcam que você vai contar mês, dia, hora, essas coisas todas. Seguinte, então, o que ele vai contar aqui são as memórias dele, como eu falei, ele é o mais velho, então ele lembra muita coisa. E além do fato de que eu e ele, gente, sei lá, eu não tô me considerando a quarta filha de Elis Regina, não é isso. Mas ele, é sério, toda vez que olha, ele diz assim, eu não tenho fardo nenhum em ser filho da minha mãe. Assim, são dois filhos diferentes, né, João e Maria, mas os dois tratam isso de forma diferente, como não poderia deixar de ser. Já falei, Maria Rita, a filha dela, então ela traz uma carga muito diferente da que o João. Até porque ela também não tem tanta memória assim, ela diz que lembra de alguma coisa, um flash, assim, alguma coisa assim que ela lembra dele. Ele não, ele conta histórias. Então, ele venera a mãe dele, assim, sabe? Ele fala assim, eu não tenho problema nenhum ser filho dela, eu por mim falaria todos os dias da minha vida sobre ela. Ele trabalha com a obra dela, de vez em quando ele relança, se sobrar tempo, eu vou falar de um lançamento / relançamento recente, mas enfim, vamos torcer para sobrar tempo. E então eu consigo me conectar mais com ele nisso, sabe? Dele dizer assim, não é um fardo para mim descobrir coisas da minha mãe, trabalhar com a minha mãe. Ela era perfeita, eu nunca vi ela desafinar, ele vai dizer também aqui, né? Tinha um momento numa das apresentações que ela tinha que desafinar. Ela não conseguia desafinar, era forçosamente ela conseguia desafinar. Então são essas coisas assim, eu venero a voz de Regina, assim, sabe? Então, mas além disso, existe um fato que ele perdeu a mãe dele com 11 anos. E a nível pessoal, como é que eu posso dizer? O pai que eu tenho hoje não é o pai que eu tive até os 11 anos. Aconteceu uma fatalidade, um acidente de carro, que também o pai que eu tenho hoje não é o pai que eu cresci até os 11 anos. Então essa marca de 11 anos, tanto para mim quanto para ele, é muito significativa, para dizer o mínimo. Então eu, de novo, também me conecto com ele, porque as memórias que eu tenho do pai que eu tive até os 11 anos são muito vivas, são muito reais. Eu também posso falar assim, olha, lembro disso, lembro daquilo, lembro como ele era, lembro da risada, lembro disso. Então eu consigo me conectar, por isso que... E ele fala com felicidade dela. Nossa, eu sou fã do João Marcelo, assim, por causa deles, obviamente, mas também pela forma como ele se relaciona ainda com a mãe dele de forma pública. Mas voltando ao livro em si, o João também vai dizer mais no início, em que essa questão da droga é uma coisa que eu também tenho uma visão diferente da maioria. Muita gente vai dizer, muitos amigos deles na época, muitos fãs que se tornaram fãs deles depois, vão dizer assim, ela não morreu por causa das drogas, ela morreu porque ela foi inocente na época, ela morreu porque ela estava muito pressionada, e de fato ela estava por várias razões e tudo e tal. Eu entendo as pessoas quererem dar esse último carinho, né, Elis, principalmente a amiga, né, a Lucinha Lins tem um corte dela bem famoso aqui no YouTube falando sobre isso, né, que não foi a droga que matou a Elis, mas foi, gente, assim, a minha concepção, né, no final do dia foi isso. Por tantas tensões, é verdade, mas... Sei lá, pra mim foi Elis Regina, infelizmente, gente, morreu de overdose. Eu sou uma das pessoas que mais gostaria que ela não tivesse morrido, mas... Esse é o fato, né? Mas o João vai dizer que é o seguinte, ele, em algum momento, assim, alguns meses, talvez, algumas semanas antes do fatídico dia, ele acorda no meio da madrugada, ouve um barulho nasal diferente, vai bisbilhotar o que é, percebe o que é, ele não exatamente vê, mas ele com 11 anos já estava também bem espertinho, né, para saber o que estava acontecendo. Ali era uma festinha ali de madrugada no apartamento, uma festinha bem íntima, aparentemente, mas ainda assim não era pra criança estar ali vendo, né? Ele vai flagrar a mãe e ele se pergunta, né, será que teria sido diferente se eu tivesse ido lá mostrar que eu tava vendo o que estava acontecendo? Será que eu teria constrangido todo mundo? E isso teria tido um resultado diferente a longo prazo? Mas ao mesmo tempo ele também consegue não se neurar com isso, porque ele vai dizer, eu era uma criança, um pré-adolescente, e não era responsabilidade minha ditar os passos de uma Elis Regina também. Ela tinha então recém terminado o casamento com César Mariano, mas ela já estava no outro relacionamento com um advogado, eu esqueci o nome dele agora, mas talvez um relacionamento de um ano e alguma coisa. A Elis Regina vinha, isso dá pra notar um pouco, né? De uma pressão, ela vinha de várias gravadoras assim, ela chegou no momento em que ela não tinha tanta música pra gravar.
Inclusive tem um desses grandes produtores da época também que ele vai dizer, né, que Elis morreu porque não tinha mais um grande CD a ser gravado. No sentido de que a gente está falando de 1980, a abertura está começando, e nessa questão da censura, tudo e tal, algumas coisas já podem ser gravadas. A gente vai ter o Bêbado Equilibrista, que ficou famoso como um hino da anistia, mas Elis vinha de grandes, né, lançamentos. Assim, a gente vai ter desde Águas de Março, a gente vai ter Como Nossos Pais, / Velha Roupa Colorida, né, que mais ou menos ali a mesma pegada, a mesma crítica. A gente vai ter o próprio hino da anistia. Outra música também que é meio parecida, que eu gosto muito, que é Agora Tá. Ela já vinha gravando algumas músicas do João Bosco, do Ivanis, Madalena, mas ali na virada de 1980 a coisa ficou talvez pop demais, assim, e fútil demais. Eu sinto isso, que começou a ficar muito fútil, muito pobre. Quando você não tem mais, ou aquele grande monstrão vai deixando de existir, você, sei lá, não vai tendo um pouco com o que trabalhar, né? O que é a música hoje em dia? Eu sinto que a música hoje em dia é só falar de amor ou falta de amor. É isso. A música hoje em dia, pra mim, quando eu pego a letra, eu digo assim, ou a pessoa tá amando demais, ou a pessoa tá amando zero, e aí é safadeza, patifaria, é isso aqui. Ou você vai ter um grande amor, ou você vai ter uma grande cafajestagem. É isso. Ou você vai ter trembala, que é horrível, eu não gosto daquela música. Então, basicamente é isso. Se você pegar a discografia dos artistas dos anos 80, dos anos 70, você vai ver que, meu Deus, cada música era um tema diferente, cada música tinha um peso diferente, e cada música era, às vezes, até direcionada a uma pessoa específica, uma pessoa pública, uma crítica pública. E hoje em dia não. Hoje em dia a música que sei lá, deve ter ainda, né, artistas que criticam as coisas, mas ninguém tá afim de ouvir, ninguém tá afim de parar e refletir, talvez. Então isso também foi muito importante para ela. Teve um momento em que ela diz assim, estão escondendo de mim. Estão compondo música boa, estão escondendo de mim. Isso tava chegando tranqueira para ela gravar, e ela não queria gravar. Inclusive o João vai dizer, né, que isso é muito engraçado, porque a Elis encomenda uma música para Rita Lee para lançar no disco de 1980. A Rita Lee envia Alô, Alô, Marciano, música maravilhosa. E o João vê aquilo ali e diz assim, a Elis não vai gravar isso aqui, e esconde a fita. Porque ele achava que não tinha nada a ver, sabe? Rita e eles não conversavam a nível musical, talvez. E aí a Elis vai dizer, mas assim, depois de alguns dias, né, a Elis vai dizer, ninguém viu o material que a Rita mandou? E a Rita diz que, na verdade, ela gravou uma coisa meio samba, né? E quando ela ouviu a versão final da Elis, que é um jazz, mas em alguns momentos até debochado, nossa, como eles conseguiram ser debochados nas gravações, você diz assim, não é possível ser a mesma música. Elis. Só isso que eu tenho a dizer. Elis. Ele vai falar das casas, né, que eles passaram. Eles moravam em um lugar, depois foram para na casa da Serra da Cantareira, e o João viu esse momento de uma casa ser construída. Eles foram para uma casa específica ali, enquanto outra era construída, e aquele momento foi muito libertador para ele, né, de ele realmente morar em vários, como é que eu posso dizer, de morar em vários lugares não, mas morar num lugar tão diferente assim. Ele conseguiu aprontar mais ainda. Teve uma das vezes que ele aprontou tanto, né, que isso era engraçado. Gente, eu fico assim, gente, Elis era uma mãe muito diferente, assim, né, porque ele aprontou, eu acho que foi numa que ele pôs fogo, explodiu tinta pra tudo que é lado, manchou a casa do vizinho, alguma coisa assim. E a mãe dele, eu acho que, se eu não me engano, foi nessa. A mãe dele falou assim, tipo, você aprontou tanto, você não pode dormir na mesma casa que eu. Se eu não me engano, foi nesse momento. E ele vai dormir 2 dias, assim, fora de casa. Ela expulsa ele de casa. Ele devia ter, sei lá, 9, 10 anos, eu acredito. Mas, na verdade, assim, sei lá, tinha uma casa na árvore, alguma coisa assim, foi preparado pra ele lá. E quando em tese eles iam dormir, a babá ia lá e chamava ele pra ele entrar, e bem cedinho a babá acordava e mandava ele de volta. Ele nunca soube se isso era o combinado da babá com Elis, ou se a babá realmente desobedecia. Elis não sabemos, ele não sabe. Eu acho que se eu tivesse que dar meus 2 centavos, votaria no fato de que era um combinado entre Elis e a babá. E isso demorou algumas noites, sei lá, 2, 3. Mas ela expulsa ele de novo quando ele já tem 11 anos, porque ele vai pra casa de um coleguinha, e ele chega dizendo assim, mãe, a casa era isso. A casa, assim, eu não vou exatamente lembrar quais eram as características da casa, mas eu vou inventar umas aqui. Tinha pista de hipismo, tinha sei lá o que, tinha um shopping lá dentro, tinha um aquário de peixes raros, e ele vai ficando assim, que casa foi essa? Pelo amor de Deus. Tinha tudo ali dentro. E em um certo momento ele solta, que ele tava na casa do filho do Maluf. Ele diz assim, tipo assim, parou aqui.
que você tá me dizendo, João? Você tá me dizendo que você tava na casa desse cara? Você sabe que dinheiro é que patrocina todas essas extravagâncias que você tá aí, né, se louvando por ter conhecido? Eu não posso ter uma pessoa dessa na minha casa. Jamais. Então, você vai aprender a dar valor ao dinheiro, a saber. Eu não posso ter um filho que compactou com essas coisas. Ou foi nesse momento do Maluf, ou foi por causa também disso. Mas também teve outro momento, lembrei agora, em que ele pega, né, um dinheiro da bolsa dela pra comprar uma besteirinha, assim. Mas ela manda ele devolver e fica chateadíssima com ele porque ele roubou ela. E ela diz, eu não posso também conviver com um filho que é ladrão. Então, eu não sei se é só o Maluf, ou se é o Maluf e esse momento do roubo, né, digamos. Eu também peguei dinheiro da carteira dos meus pais quando eu tinha 10, no meio da madrugada, e só fui contar. Tipo, meu pai não percebeu na hora, ninguém percebeu. Eu só fui contar, gente, eu tinha 10 anos. Eu só fui contar que eu peguei 5 reais há uns 3 anos atrás. Aqui eu já vi que eu não ia receber bronca nenhuma. Então, ela diz assim: eu não posso morar com um filho que compacta com as coisas do Maluf, que rouba, tudo e tal. Então, ele vai passar a morar uns 3 dias no corredor do prédio deles. Tem colchão lá, ele só vai poder usar o banheiro. Então são essas coisas assim. Elis era duríssima, né? Ela vai dizer numa carta que ela escreve pra ele assim que ele nasce, que ela vai sempre jogar limpo com ele, que dele ela só pode esperar, não, quer dizer, dela ele só pode esperar a honestidade. É uma carta lindíssima, aliás, recomendo. Aqui no final do livro tá lá na íntegra. E assim, não é Elis conversando com o bebê que acabou de nascer, sabe? É Elis conversando com o filho dela em qualquer momento da vida. Você dê aquela carta em qualquer momento da vida e você tira lições dali, de fato, de verdade. Ele vai dizer, na verdade, que ele sempre via a mãe dele com um livro, lendo, e que, tipo, era aquilo ali. É como se ela tivesse fome de conhecer e de saber as coisas. Que ela tinha perguntas e que ela, né, queria saber as respostas. Ele diz também que a principal memória que ele tem dela, ou talvez a mais bonita, seja numa vez que ele estava numa praia. Eles tinham viajado, né? E nos primeiros dias é tudo curtição, mas depois você já tá com saudade de todo mundo. E que ele tava lá na praia, tudo e tal, tava deitado, e de repente ele sentiu uma presença, sei lá, como se tavasse o sol. E quando ele abre os olhos é a mãe dele, inclusive no material de divulgação desse filme Barradoc tem essa cena lá. Eles encenaram, né? Quando ele abre os olhos ela tá lá, eles voltaram mais cedo, né? E pra mim, pra mim não, ele diz, né? Pra mim foi um dos momentos mais bonitos, assim, um dos que eu mais gosto de lembrar. Eu imagino porque ele diz que ela ri mostrando a linguinha e a Rita Lee já. Minha gata se chama Rita Lee, eu acho que é por isso também. E tipo, de fato, pra quem vê ele se apresentando, ela tem esses momentos de rir com a linguinha pra fora. Então eu imagino como deve ter sido. Uma coisa importante é que depois desse momento que ele falece, ele vai se reaproximar do pai. Ele passou anos sem ver o pai porque ele se separou mesmo. E alguns meses, talvez semanas, não tenho bem certeza, eles voltam a entrar em contato com o Ronaldo Bosco e para aproximar pai e filho. Ela reconhece, ela confundiu, eu não sei se ela diz para ele, pro Ronaldo, pro filho, para alguém. Ela vai dizer que ela reconhece que ela confundiu os papéis, né, de ex-mulher e de mãe. Então, existe uma tentativa de aproximação antes deles falecer, e que o João diz em entrevistas até hoje que só por causa que ela tentou reaproximar os dois, que essa reaproximação de fato se tornou possível depois, senão teria sido impossível qualquer coisa antes. Eles tiveram aquela coisa do filho visitar o pai nos primeiros anos depois do divórcio, mas era sempre muito diferente, era outro esquema. E então ele não gostava muito, ele sentiu alívio quando ele não teve que ficar visitando o pai durante alguns anos, mas que de fato aquela tentativa de reaproximação deles foi importante para depois do falecimento dela. Ele vai dizer que isso para mim é importante, assim, como fã da Lisa é importante um pequeno detalhinho, né? Eu achava que ele já tinha saído falecida do apartamento e ele vai dizer que não, que na verdade ela saiu quase que inconsciente, né? Ela tentava falar alguma coisa, ele tentou cobrir ela melhor com o roupão que ela tava, mas, enfim, algum nível de vida ela ainda tinha ali no apartamento, mas de fato, se não me engano, quando ela chega, que era muito perto, acho que era na mesma rua onde ela teve que ir, não sei se foi no Albert Einstein, não lembro, mas que aí lá sim ela já chega sem vida. Inclusive, na moral, muito ligam, né,
pro apartamento, ele atende e alguém do outro lado já diz, é verdade que Elis morreu? Ele diz não, me desliga. A sensibilidade clássica, né, dos anos 80 deve ter sido osso pra quem passou por ele, ainda mais criança também. E é a partir daí, né, que ele vai dizer que ele era essa parte da Elis que insistia em continuar viva. Era uma peça de um quebra-cabeça que não tinha mais onde ser encaixada, né, porque ele era adolescente, ele tinha noção de alguma coisa, mas ainda não tinha como tomar decisão para representar a Elis. E que ele sentia, né, que se as coisas ficassem sem ele, se ele não estivesse na jogada, né, a obrigação dele como herdeiro da Elis, as coisas teriam sido mais fáceis para muita gente nos anos 80. Outra coisa, meio fora de ordem, mas isso eu achei bacana. Ele mudou muito de escola, né, porque ele percebia que, pô, Elis é Rio, São Paulo, Rio. Então, numa dessas, a gente foi visitar algumas escolas pra ele, exatamente pra ele, pros outros não. E ela foi visitar uma que era toda modernosa, não tinha nem prova, era um outro esquema de ensino. E uma outra que era mais certinha, sabe? Mas ó, vai ter prova, vai ter isso, esse é o conteúdo, tudo e tal. Mas ele se encantou com aquela modernosa, com aquela diferentona. E ela chega no carro empolgada e ele fica assim, então, né, mãe, vamos pra diferentona, né, vou estudar lá. Ele, nossa, imagina, ele atentado do jeito que era, numa escola sem prova, ele ficou super empolgado. E aí ele diz, não, vou te matricular naquela outra mesmo, mais tradicional. E ele, mas você não se empolgou com essa daqui? Por que eu não vou estudar aqui, né? E ela diz assim, não. Ela vai dizer, não, o que eles te ensinam aqui de diferentão é o ensino que você já tem em casa, que é o que eu te dou, né? Talvez limite. Então ele fica meio chocado de perceber que ele vai estudar naquela escola tradicional mesmo, fazendo provas. Em outro momento, em relação com a escola também, acho que isso é já no Rio, já, eu acho. Ele vai para uma escola pública. E ele diz assim pra ele, eu não quero saber que você contou que é meu filho. Não é pra contar. Então, porque a Elis queria aplicar esses choques de realidade. A vivência dele era outra, né? Era viajar pra lá e pra cá, era mãe famosa, era muita gente adulando ele, então ela queria dar uns choques pra ele perceber como era a vida. Então, ela colocou ele numa escola pública e não deixou ele falar. Então ela ia todo dia deixar ele 2, 3 quadras antes, ia buscar ele 2, 3 quadras antes. Ele fez um intercâmbio, que ele vai dizer, e que o intercâmbio, ele devia ter uns 10, 11 anos, foi primeiro Disney, e agora eu não lembro outro lugar, gente, vocês vão me desculpar. Mas era um outro lugar, assim, muito mais pobre, assim, muito, assim, de pessoas com necessidade, não vou lembrar agora, gente, se eu lembrar eu coloco aqui na tela. Mas que isso foi importante para ele também. E que a ordem foi importante. Primeiro para ele ir para Disney, para aquele mundo maravilhoso. E depois o baque de ver que o mundo não é a Disney. Talvez para ele, talvez possa ser em alguns momentos, esbarrar ali. Mas a vida real é outra. E assim, gente, ele lembra... Cara, eu não sei se é porque a vida dele era tão diferente de uma vida comum. Mas ele lembra de tantos detalhes, assim, dos shows da Elis, gente. Ele viu o Falso Brilhante. João, se você em algum momento da sua vida ver esse vídeo, saiba que eu tenho uma inveja de você por você ter visto em tão tenra idade o espetáculo Falso Brilhante, que eu não posso ser sua amiga por causa disso. Eu vou olhar pra você e vou ver toda vez, caramba, esse cara viu Falso Brilhante, eu não vi. Aí digo mais, João Marcelo Boscoli, pelo amor de Deus, pague quem você tiver que pagar, mas se você tem a gravação completa do Falso Brilhante, por favor, disponibilize no YouTube. Eu tô cansada. Eu sei de trás pra frente, de frente pra trás. Aqueles 9 minutos, eu não sei se são iniciais, de fato, não sei. Mas aquele trecho de 9 minutos de Falso Brilhante que temos aqui no YouTube, por favor, eu preciso daquilo completo. Dos visuais daquilo, como tá na moda dizer hoje em dia. Eu não posso morrer sem ver aquele show, sabe? A não ser que alguém psicografe, não, porque eu preciso ver com os olhos, de fato. Então ele lembra, sabe? Eu fico... ele lembra do Saudade do Brasil, já era mais velho também. O Saudade do Brasil, eu nunca sei se a gravação que a gente tem aqui no YouTube, ela é aquilo ali mesmo ou se aquilo ali é um ensaio. De qualquer forma, ele viu também. Ele tem memórias, ele lembra de causos dessas gravações. Brincadeira, tudo que eu falei, tá? Eu posso ser sua amiga nesse exato momento. Me segue lá no Instagram que eu vou te seguir de volta. E assim como ele lembra desses momentos, ele também vai lembrar de alguns momentos em que ele percebeu que eles estavam sendo seguidos, ele percebeu eles preocupados com ele, com a segurança física dele, por causa dos milicos e tudo e tal. Ele vai dizer uma vez que ele sumiu numa gravação de Elis Seton lá nos Estados Unidos, sumiu assim, ali dentro do estúdio, ele já achou que ia ser alguma coisa bem mais séria.
Não sei se eu tava dormindo lá em algum cantinho escondido. Ele vai dizer o seguinte, eu esqueci disso aqui de verdade. Que alguns meses antes ela vinha fazendo, sei lá, um curso pra reduzir o sotaque. Ele sempre cantou muito bem inglês, tá? As músicas que a gente ouve dela em inglês eu ouço. Sou professora de inglês. Mas ainda assim eu acho inglês muito... Ela entrega bacana, sabe? Mas ainda assim ela tava fazendo, ele vai dizer assim, um curso específico para redução de sotaque. E será que isso significava, então, voos maiores, né? Algumas coisas mais internacionais? Aí ele sempre se apresentou internacionalmente. Ela se apresentou em 1972, também, uma apresentação lindíssima dela na Itália. Eu esqueci o nome daquele palco lá, mas era um palco de uma diva de lá, ela foi se apresentar lá. São 8 minutinhos assim também que você fica assim. Ele fez isso na Itália em 1972, acho que para televisão, então, de lá. Se apresentou para a TV da Alemanha, para a TV da Suíça, se não me engano, da França. Ela deu uma pausa, eu sinto isso, posso estar errada, mas eu acho que ela deu uma pausa ali de 73 até 79, mais ou menos. Ela não se apresentou mais tanto internacionalmente, acredito que por causa da chegada dos filhos. Mas será que ela estava querendo voltar já ali por final de 81, início de 82? São questões, como ele vai dizer, assim, ela estava se conectando com umas pessoas diferentes ali, a nível internacional já no final. Então, não saberíamos dizer, né? Ele não saberia dizer, eu também, muito menos, mas fica aí essa dúvida, né? Nossa, gente, se ele vai pro mundo, de fato, porque ela se apresentava muito, mesmo nessas apresentações que ela fazia internacionais, ela sempre cantava em português, difícil ela cantar em outra língua. Na Alemanha ela chegou a cantar em alemão, mas assim, ela chegou a cantar em francês também, é verdade. Mas assim, era um momento do show, não era um show inteiro. Será que ela estava querendo fazer um show inteiro? Talvez, não sei. Não saberemos nunca. Alguns músicos aqui no YouTube, eles comentam, né? Em alguma entrevista ou outra, que ele estava com planos já do próximo disco, vamos fazer isso, vamos pegar um sample, acho que é de uma música dos Beatles aí. E que ela tinha gravação no estúdio no dia seguinte, inclusive. Que ela já estava com mais ideias para ir já adiantando no estúdio. Não aconteceu, mas fica o registro, né? Ah, e achei aqui as duas escolas, né? A diferentona e a mais tradicional. E ela vai dizer aqui que aqui a escola diferentona oferece de melhor vocês já têm em casa. E o mundo é mais parecido com essa daqui, que é tradicional. Então, eu esqueci de contar uma coisa. Em algum momento eu ia comentar, comecei o fluxo, mas já fui para outro lugar. Mas naquele momento que ela diz que ela recebe, que ela só tá recebendo música ruim para gravar, ela vai dizer, eu sei que eles estão escolhendo coisa de mim. Mas em algum momento, em algum lugar, alguma entrevista eu vi recentemente, ela dizendo, e ele também vai dizer aqui, que ela não sabia ao mesmo tempo que eles estavam mandando coisa ruim para ela gravar, se eles queriam ela por perto. É claro que ele lançou muita gente, pelo amor de Deus, ajudou a lançar João Bosco, ajudou a popularizar a Ivaniz. Ela gravou uma da Rita Guedes, se eu não me engano. As aparências enganam, eu acho que é da Rita Guedes, se não me engano também. Ela lançou muita gente, ela só não lançou o Chico Buarque por causa de um trelelê aí, enfim, para o vídeo não ficar muito longo eu não vou me estender. Mas, de repente, será que ele já não era de uma outra geração? Será que ele já não era assim, lá vai, tem que mandar pra senhora lá, né, pra ver se ela aprova o que a gente tá fazendo. Então, eu não queria mais ser uma intrusa no movimento. Será que ela já estava já como figura tão estabelecida, que já era de um outro movimento, de uma outra onda, sabe? Que já era contrário ao que estava surgindo. Ela não queria também espalhar a roda. Mas assim, ao mesmo tempo o povo ia querer o carimbo de ter sido gravado / aprovado por Elis. Então fica difícil. Ele vai terminar mais ou menos o livro dizendo assim, ó. Sobre a artista Elis Regina, tornou-se difícil falar sem parecer exclusivamente um filho apaixonado. Deixo essa parte para as outras pessoas. Eu também não consigo falar sobre Elis Regina de uma forma neutra, pacífica, branda. Eu tô sempre assim, gente, Elis fez isso, entendeu? Mas enfim, tentei me conter. E aqui tem uns trechos do diário dela também, enfim, é isso. Eu vou comentar brevemente uma polêmica que surgiu nos últimos dias, porque houve uma remixagem aí dos grandes álbuns da Elis, que é o Elis de 1973, que tem músicas maravilhosas, como, por exemplo, É Com Esse Que Eu Vou e Meio de Campo. Só essas duas já valeriam o disco inteiro. O disco inteiro, então, é uma coisa além. Bom, o João Marcelo, então, mexeu aí nos pauzinhos assim, a remixagem ficou um pouco diferente. Por exemplo, quando começa É Com Esse Que Eu Vou, eu sinto falta daquele baixo maravilhoso que tem, mas eu também entendo esse relançamento. Ele vai dizer que ele mexeu numa coisinha ou outra para que o som fique mais atual, para que, enfim, né, explorar.
O César Camargo Mariano, que divide os arranjos ali, eu não sei se exatamente divide, é só ele, eu não sei direito como é que fica essa distribuição toda. Mas ele carrega muito do som, do resultado final daquele CD. Obviamente se deve ao César Camargo Mariano, que ficou pé da vida com o que foi feito com o trabalho dele. Então, a gente tem aqui, inclusive, aqui é meio curioso, tá? Porque aqui o João vai ser só amores pro então padrasto. Chamado, assim, só faltou chamar de pai, né? Pro César Camargo Mariano. Com essa polêmica que ficou, porque o César Camargo quer assim, ele quer processar, ele quer meter tudo que ele puder meter pra parar isso daqui. E o João tá tipo, mano, é o trabalho da minha mãe, tá? No final das contas, o álbum se chama Elis. Então, eles vieram meio que a público trocando farpas. Só que ficou uma farpas assim no sentido do João falar assim, olha, a minha mãe... Eu posso estar errando os dias, mas é mais ou menos isso que ele fala, tá? A minha mãe morreu numa terça, na quinta eu tava sem família. Eu não vi mais meus irmãos e tudo e tal. Eu não sei direito, tá? Como é que fica o César Camargo Mariano, que ele fala por causa dessa polêmica, e o César Camargo Mariano, que ele retrata aqui. Isso é coisa deles dois. O que eu acho, minha visão. Ele não substituiu o álbum antigo. Se você quer ouvir o Elis original, né? De 1973, você vai achar em todos os streamings. Tá lá no Spotify, tá lá no YouTube Music. Tá tudo bem. Se ele tivesse substituído, se ele falasse assim, olha, agora a partir de hoje, esse é o novo Elis 1973, eu ia estar 100% do lado do César, tá? Mas eu entendo, e principalmente como o João diz, eu fiz pra renovar o som, pro som ficar mais atual, pra atrair gente. Eu já fui xiita pra algumas coisas nessa minha vida. Mas uma das coisas que eu não sou mais, e para algumas eu até seja ainda, é o fato de que a obra original tem que estar intocada. Eu li um comentário recentemente sobre isso, de uma pessoa muito raivosa, assim, falou algumas coisas disse assim, imagina, você consegue imaginar a Mona Lisa sendo alterada, né, sendo modificada, aquela obra magnífica que todo mundo conhece os mínimos detalhes, tudo e tal, e quem foi que criou, por que criou, onde é que tá, não sei o quê. Eu respondi assim, gente, eu super consigo ver a Mona Lisa modificada, porque é o que a gente mais vê, a Mona Lisa modificada. Eu não tô doida de achar que eu vou lá no Louvre e botar bigodinhos na Mona Lisa. Jamais. Mas o fato de que a Mona Lisa tá em tudo quanto é lugar, a Mona Lisa tá em estampa de camisa, a Mona Lisa tá em estampa de, sei lá o que, de wallpaper de algum lugar. E não só a própria Mona Lisa não tá mais lá, ou seja, sendo copiada em outros momentos, mas como ela é de fato alterada. Eu já vi Mona Lisa meio na temática Garfield, aquele gato lá laranja. Ninguém ficou assim, meu Deus, olha o que fizeram com a Mona Lisa. Leonardo da Vinci está se revirando no túmulo agora. Então todo mundo viu, achou graça e continuou. Então, essa é a minha visão, essa é a minha pequena opinião sobre o fato, tá? Contanto que você não altere o material original, querendo substituir de fato, dizendo assim, agora isso aqui é descartado, não. É mais uma opção. E a gente precisa renovar, gente. Elis, se ninguém falar de Elis hoje, ninguém vai falar de Elis daqui a 20 anos. Entende? Então, se esse som de fato chega pra gente mais nova, joia! É isso, gente. Elis, o som da Elis é atual. Mas, de fato, alguma coisa não chega no ouvido dos jovens. Se ajudar a chegar, beleza. Outra coisa, por exemplo, a Luísa Sonza gravou um CD de MPB recentemente. Eu fui ouvir, eu não gosto do som que a Luísa Sonza faz de forma autoral. Não é meu perfil. Mas eu falei, vou ouvir, que de olhos abertos. Quando eu fui ver, metade daquele CD ele já tinha gravado. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Que nota que eu vou dar pra esse negócio no final. É um CD competente, gente, o que eu vou dizer. Não inventou roda, mas a menina tem... Assim, de vez em quando ela dá uma forma de cantar americanizada para as letras, que eu fico meio... Não precisava. Mas no geral, até porque ela teve a ajuda do Benescal e do Toquinho, fica uma coisa competente. Fazer o quê? Nota 7, 7,5? Bacana. Se esse som ajuda mais gente a conhecer Elisa, conhecer Tom Jobim, conhecer sei lá mais quem, o próprio Toquinho e o Menescal, pra que eu vou reclamar? Se alguém conheceu o som, ela gravou, por exemplo, só tinha de ser com você. Se alguém já gostou daquilo ali, sabe que é uma regravação, é o original, que na minha opinião é melhor, e ouve Elise Tom não cantando, né, mas formulando aquilo tudo, eu vou reclamar pra quê? Inclusive, Luísa Sonza, se você puder gravar um segundo disco, grave. Eu não entendo isso. Como é que eu posso dizer? O material original, ele não é
ele não é imaculado no sentido de que ele não pode ser mexido. Eu acho que ele deve ser mexido. Não só por outros artistas que queiram regravar, que queiram sample, que queiram sei lá o quê, sabe? Relancem Elis. Elis não pode morrer, gente. Se Elis morrer, a gente tá perdendo a nossa maior cantora. Ponto. Eu sei que tem gente que gosta da Gal, eu sei que tem gente que gosta da Bethânia, eu sei que tem gente que gosta da Simone, eu sei que tem gente que gosta da Marisa Monte, que eu não consigo entender muito, mas tudo bem. Mas assim, gente, essas pessoas precisam... Essas pessoas não. O material deles precisa estar sempre sendo revisitado. Não adianta a gente contar só com o talento absurdo que ela tinha. A gente precisa falar de Elis. Talvez eu fale ainda mais de Elis. Eu nunca falei exatamente aqui de Elis. Falha minha também. Falei muito já, né? Então, seguinte. Se o Doc for trazer outra coisa, trazer mais assunto para um vídeo, eu volto aqui, tá? Mas se não, a gente fica por aqui mesmo. E eu vou voltar a falar dos meus livrinhos. E te convido também, caso você queira saber um pouco mais de literatura e tudo e tal, de algumas das minhas leituras, tanto por aqui como no Instagram, como falei. Falei agora no final, mas se você quiser já deixar o seu like aqui, agradeço. De vez em quando eu venho com assunto pop. Quando calha de eu trazer isso através de um livro, né? Fiz isso com a Ayrton Senna e a Adriane Galisteu. Já tem 2 vídeos aqui no canal sobre isso. Tô fazendo aqui esse sobre Elis. Eu espero que surja mais coisas de Elis através de material. Quem sabe eu fale um pouco mais dela aqui no canal. É isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.